Olá pessoal, meu nome é Yara. Hoje vou dar continuidade ao nosso mini curso. Na aula de hoje a gente vai aprofundar nos tópicos do projeto de pesquisa do modelo FAPEMIG. A pesquisa ele é composto dos elementos pré-textuais sumário, capa e os elementos textuais. Título, introdução com justificativa, objetivos, lembrando que é dividido em objetivo geral e objetivos específicos, metodologia com cronograma e referências bibliográficas. O seu título deve dar uma ideia clara e concisa sobre o que o seu projeto irá falar. Por exemplo, no título, O Mito da Criança, na obra de Dora Ferreira da Silva. Nesse mito, a gente pode ver que já tem um recorte de um autor específico e que vai trabalhar o fenômeno do mito da criança nessa obra. Então, a gente pode ver que esse é um bom título desse projeto de literatura, que ele já está bem definido o que ele pretende pesquisar. Determinado o seu título, o que você vai trabalhar agora? Sua introdução com justificativa. No modelo FAPEMIG, a sua justificativa tem que estar dentro da sua introdução, mas você pode se deparar com projetos que esses elementos estejam separados textualmente, em forma mesmo. Mas o que é realmente de fato importante na sua introdução, que você apresente como que você chegou na sua ideia, na sua justificativa, o caminho teórico principalmente que você seguiu para chegar ao seu tema. Na sua apresentação, você precisa trabalhar principalmente a questão da justificativa. Ele é o ponto mais importante do seu projeto. É ele que vai fazer o avaliador da FAPEMIG aceitar ou não o seu projeto. Então você tem que tentar responder perguntas, principalmente com o porquê. Por que aceitar esse projeto? Qual a contribuição que ele vai trazer para o campo da pesquisa que você está trabalhando? Respondendo a essas questões, isso vai contribuir muito para que o seu projeto seja aprovado. Se você ficar com alguma dúvida, a gente recomenda que leia o texto teórico de apoio, que lá a gente deixa mais detalhado essas perguntas que auxiliam na produção do seu projeto. Vamos agora dar uma lida novamente no projeto que a gente trouxe o título, como a gente falou anteriormente, sobre uma introdução com justificativa. Vejamos agora esse exemplo de introdução de um projeto de pesquisa na área da literatura. Relembrando o nosso título, que é O Mito da Criança na obra de Dora Ferreira da Silva. Como vocês podem ver aí na tela, nos primeiros parágrafos, ela faz uma breve introdução sobre quem é a autora, porque por ser na área de literatura, geralmente as pessoas fazem um recorte ou de obra ou de um autor específico, e nem todo mundo vai conhecer esse autor que você resolveu trabalhar. Então, no caso, nesses primeiros parágrafos, vocês podem ver que ela faz uma breve introdução da nossa autora apresentada para o projeto. Essa apresentação também colabora com a sua justificativa, porque ao apresentar os dados da autora, você também está dando um panorama da importância dessa autora no cenário literário. Assim que vocês lerem o nosso texto de apoio, vocês verão que tem algumas perguntas que auxiliam para você desenvolver o texto da introdução. Uma dessas perguntas é se existem outros trabalhos com essa temática. Se vocês derem uma olhada aí na frase destacada, ela escreve o seguinte trecho. Atualmente, tem surgido pesquisas sobre Dora Ferreira da Silva, mas o número ainda não é grande. Por outro lado, a Universidade de Lisboa está promovendo um congresso sobre ela e seu marido, o filósofo Vicente Ferreira da Silva. O evento ocorrerá nos dias 2 e 3 de dezembro de 2013. Veja, ela dá um pequeno panorama que existem já pesquisas na área. Isso demonstra que a pessoa tem domínio do conhecimento do que pretende pesquisar. Respondendo esse tipo de pergunta, reforça na visão do examinador que lê o seu projeto, que você realmente se empenhou, que você fez uma pesquisa prévia para saber se já tem investigações na proposta que você pretende pesquisar. No caso, vocês podem perceber aí, no decorrer do texto, que ela dá bastante ênfase na autora.
Na área da literatura, no caso específico desse projeto, é bastante importante ela ressaltar as qualidades e a importância no cenário literário dessa autora. Ao longo da análise, vocês vão perceber que ela vai justificando a razão desse projeto. Isso acontece porque não é preciso que seja uma introdução seguida de uma justificativa. Pode ser mesclado, como o próprio nome diz, introdução com justificativa. Vejamos que o autor utiliza do recurso que eu já havia dito anteriormente, de você trazer autores para auxiliar a dar peso à sua justificativa. Vejamos o trecho destacado. Os estudiosos Gaston Bachelard e Jung, que teorizam sobre o arquétipo da criança, falam da importância do mito da infância para o homem. Esses aí são os teóricos que trazem peso para a justificativa dela. Seguidamente, a gente pode perceber que ela traz o que não pode faltar de jeito nenhum do projeto, o que você pretende com ele. No seguinte trecho. Estudarei o arquétipo da criança em Dora Ferreira da Silva a partir do livro Cartografia do Imaginário, de 2003, livro em que a poetisa atende ao amigo Carlos Drummond de Andrade e desenvolve o mito da infância. Um dos poemas da seção Do Outro Lado da Rua, que é onde Dora desenvolve o mito da infância em Cartografia do Imaginário, é o poema Descoberta de Osíris. E ela finaliza a sua introdução com uma justificativa, sem deixar de dizer o que ela pretende com o projeto. Então, ela vem trazendo, como vocês podem ver aí, várias citações da própria autora, da obra da própria autora, e dos autores que ela utilizou como base teórica. E como vocês podem ver nesse trecho, por exemplo, que é bastante forte, que traz uma das justificativas principais. Dora Ferreira da Silva foi uma escritora de grande erudição, uma ótima poetisa, porém pouco estudada no meio acadêmico. Por isso é de extrema importância fazer um estudo aprofundado sobre a poetisa. Outra relevância acerca de escolher a poeta é por ser a escritora da contemporaneidade que revigorou na literatura do estudo dos mitos. Dora usa muito em seus poemas os mitos e os símbolos, e isso é de grande importância porque envolve toda a cultura humana. Vejam, ela reforça bastante a importância dela no cenário literário, porque a gente lembra que a literatura é bastante importante para a cultura humana. Nesse tópico objetivo, você tem que ser o mais direto e claro possível com o seu avaliador. Você vai apresentar os seus tópicos geralmente com verbos no infinitivo, por exemplo, trabalhar, planejar, executar. Utilizando os verbos no infinitivo, você também tem que especificar os seus objetivos em geral e específico. Geralmente, o seu objetivo geral, ele vai se referir ao seu produto final do seu projeto. E os objetivos específicos são os passos que você se utiliza para chegar no objetivo geral. Muito cuidado, pessoal, que as pessoas confundem muito a justificativa com objetivos. Não é a mesma coisa. Na justificativa, você vai abordar mais a teoria, a justificativa intelectual do que por que você fez aquele projeto. O objetivo não. São as formas de como você vai chegar à conclusão do seu projeto. Vejamos então aqui na análise do nosso projeto de pesquisa, de exemplo. Ela dividiu entre objetivos gerais e específicos, certo? Lembrando que o objetivo geral é o que você pretende com o seu projeto. Como vocês podem ver aí, o que ela pretende é analisar o mito na obra da Dora. E os objetivos específicos, com os verbos no infinitivo, são os passos que ela vai utilizar para conseguir o que ela quer lá no objetivo geral, que são conceituar o mito, demonstrar a influência do mito na formação dos conceitos relacionados aos seres, demonstrar como Dora Ferreira da Silva trabalha o mito da criança, investigar qual a relação do mito da criança com os indivíduos da contemporaneidade e como Dora Ferreira ritualiza o mito de Osíris, e averiguar quais são as imagens relacionadas ao mito da criança e quais os símbolos a poeta recorre para desenvolver o mito. No projeto temos a
o como você vai fazer o seu projeto. O que é importante, principalmente na metodologia, você descrever as suas ações e ferramentas que você pretende utilizar para concluir a sua pesquisa. Por exemplo, se você vai fazer um levantamento bibliográfico, como você vai fazer ele, ou ferramentas, softwares que você vai utilizar, ou se você vai fazer entrevistas, pesquisas de campo, coisas desse tipo. E o cronograma, ele é livre. O cronograma te auxilia muito para você não se perder ao longo da sua pesquisa, porque uma pesquisa tem bastantes etapas, tem levantamento de relatório, tem a investigação, então ele auxilia muito nessa questão, o cronograma, para você não se perder. E finalizando, as referências bibliográficas, tudo que você utilizar para a construção do seu texto e que você achar pertinente de colocar na referência, você vai inserir de acordo com as normas da ABNT, que a gente vai abordar um pouquinho na nossa próxima videoaula. Vamos voltar novamente ao nosso projeto para a gente dar uma analisada num exemplo de cronograma. E metodologia. Vejamos então como é descrita a metodologia do nosso projeto exemplo. Ela topicalizou os procedimentos que ela vai utilizar de metodologia. Primeiro, ela pretende começar a pesquisa sobre a obra de Dora Ferreira da Silva. Isso é bastante comum na área literária. Primeiro, a gente faz um levantamento bibliográfico do autor escolhido e ela especifica isso já no tópico 2. Pesquisas bibliográficas sobre obras e trajetória da Dora, mitologia, os recursos míticos da criança, o mito da criança na poesia de Dora, as interpretações do mito da criança. E também ela topicaliza os encontros com a orientadora. Encontros semanais entre orientando e orientadora para discussão acerca das leituras feitas e observação do progresso dos rumos da pesquisa. Participações em eventos que envolvam literatura, preparação de trabalhos para publicação, elaboração de monografia final apontando os resultados da pesquisa e apresentação da monografia. Aqui ela se utiliza da palavra monografia, mas é equivalente ao relatório final que deve ser entregado quando você está no final do projeto, de uma bolsa. Então vamos... Quanto ao cronograma, pessoal, não tem segredo. Geralmente, a maioria das pessoas fazem em forma de tabela, como vocês podem ver, colocam os meses especificamente e na frente de cada mês, no caso do autor aqui do nosso projeto exemplo, ele colocou de 2 em 2 meses os objetivos com a descrição das tarefas. Por exemplo, março a abril, leitura da obra e entrevistas. Maio a junho, leitura da teoria sobre mito, análise de imagens da poesia da Dora. Julho a agosto, seleção de poemas relacionados ao tema de criança. Setembro, outubro e novembro, mais um período para análise dos poemas e a redação do relatório final. E o dezembro e janeiro, revisão e continuação da redação desse relatório final. Ou seja, gente, sem segredo, o cronograma ele te auxilia para você não se perder durante todo o processo da sua pesquisa. Finalizando com as referências bibliográficas, nas normas da BNT. E basicamente é isso, pessoal. Pessoal, foi isso a nossa aula de hoje. A gente tentou aprofundar um pouquinho na estrutura do projeto de pesquisa. A nossa próxima aula será focada mais em questões textuais, que auxiliam mesmo na escrita formal do seu projeto de pesquisa. Lembrando que a gente tem um fórum de dúvidas aqui na plataforma. Utilizem caso alguma coisa não tenha ficado clara. Leiam o texto teórico de apoio, pois lá está escrito de forma bem explícita questões que te auxiliam no projeto e que talvez não ficou claro no nosso vídeo também. A leitura desse texto vai auxiliar bastante. E até isso, até mais, até a nossa próxima aula.